Olá, camundongos! Se preparem para conhecer as curiosidades de uma das animações mais amadas de todos os tempos, o Rei Leão. A emocionante história de Simba chegou aos cinemas em 1994 e tornou-se um clássico instantâneo. A resposta do público ao longa não poderia ser melhor, tornando o Rei Leão a maior bilheteria do ano de seu lançamento. Até 2013, o filme possuía a maior arrecadação da Disney, somando mais de 950 milhões de dólares, contando todos os relançamentos em anos seguintes. O recorde foi mantido durante 19 anos, até a chegada do fenômeno Frozen, uma aventura congelante. Assim como a grande maioria dos longas-metragens, o Rei Leão se transformou muito até chegar ao resultado que conhecemos hoje em dia. O filme quase foi chamado O Rei da Floresta, mas felizmente os produtores se deram conta de que leões não vivem em florestas. A versão inicial do roteiro era sobre um confronto entre babuínos e leões, e no meio dessa briga estavam Scar, o líder dos babuínos, e Rafiki, uma chita. Já pensou como seria essa história? Mas mesmo depois de decidirem centrar a trama no conflito entre leões, muitas mudanças foram feitas. Simba seria mais vingativo e jogaria Scar do alto da Pedra do Reino, parecido com o que fora feito com seu pai. Aliás, Scar não foi criado para ser irmão de Mufasa, por isso os dois têm aparências bem distintas. Após desenvolverem mais a história, os roteiristas acharam que seria mais impactante os leões serem irmãos, mas a essa altura, Scar já havia sido criado pelos animadores. Para realizar o longa, foram necessários mais de 600 artistas, incluindo animadores e técnicos, que criaram ao todo cerca de 1 milhão de desenhos para a produção. Só a cena da debandada de gnus levou 3 anos para ser finalizada. Como de costume, a maior parte da produção foi realizada na Califórnia, mas cerca de 20 minutos do longa foram feitos nos antigos estúdios de animação do Parque Hollywood Studios em Orlando, na época chamado Disney MGM Studios. Enquanto Simba era animado por Mark Hahn na Califórnia, Scar era animado por Andreas Deja na Flórida. Curiosamente, a equipe que trabalhava em O Rei Leão era supostamente o time B de animadores, enquanto o time A se dedicava a Pocahontas, que a Disney tinha muito mais confiança de ser um sucesso. Assim como em outros projetos do estúdio, para O Rei Leão, os animadores estudaram o comportamento e anatomia dos animais, para poderem realizar um trabalho mais realista. Alguns animais foram trazidos ao estúdio para serem analisados e parte da equipe visitou um parque nacional no Quênia para se inspirar na concepção das terras do reino. A prática de estudar os animais no estúdio começou lá atrás na produção de Bambi, e essa não foi a única semelhança entre os dois filmes. No início de sua produção, o Rei Leão era caracterizado como uma espécie de Bambi na África, misturado a Hamlet, graças às semelhanças com a história de Shakespeare e a forma natural de retratar os animais de Bambi. O Rei Leão e Bambi possuem as duas cenas consideradas mais dramáticas dos estúdios Disney: a morte de Mufasa e da mãe de Bambi. Aliás, a morte do pai de Simba era ainda mais intensa, mas em uma exibição prévia do filme, as crianças que assistiam ficaram muito chocadas e choraram demais, o que fez com que o estúdio amenizasse um pouco o teor da cena. Um dia, Simba,
Muito se diz sobre as semelhanças entre o Rei Leão e o desenho japonês Kimba, o Leão Branco, mas há outra história pouco conhecida que supostamente serviu de inspiração para o filme. Na mitologia egípcia, há uma trama familiar bem parecida com a de Simba. O rei Osíris é assassinado por seu irmão Seth, e o herdeiro do trono, Horus, é exilado. Após anos de exílio, Horus retorna à sua terra natal e consegue finalmente vingar o pai. Bem parecido, não? Se a história de O Rei Leão é marcante, o mesmo podemos dizer de sua trilha sonora. A trilha incidental foi criada por Hans Zimmer e as canções foram compostas por Tim Rice e Elton John. Today we arrive on the planet and blink and step into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. One more time. Inclusive, Sir Elton foi bem importante para o reconhecimento do filme no Oscar. Antes da estreia, o inglês assistiu ao filme e percebeu que a canção Can You Feel the Love Tonight havia sido cortada da versão final. Após insistir muito com os produtores, ele conseguiu colocar a música de volta, e tempos depois, o longa receberia o Oscar de melhor canção justamente por Can You Feel the Love Tonight? E por possuir uma trilha tão marcante, o primeiro trailer do filme foi simplesmente a cena de abertura com a canção Circle of Life. Com grandes personagens como Mufasa e Scar, o estúdio pesquisou por vários nomes, até conseguir as vozes ideais para a dublagem do filme. Mufasa, por exemplo, seria dublado por Liam Neeson, porém o ator acabou não ficando com o papel. Mas alguns anos depois, ele dublaria outro importante leão, Aslan, em As Crônicas de Nárnia. Timão e Pumba receberam as vozes de Nathan Lane e Ernest Sabella. Inicialmente, os atores fizeram testes para interpretar as hienas Banzai e Shanzi, mas os diretores gostaram tanto do resultado que acabaram oferecendo o papel da dupla companheira de Simba. O desempenho de Nathan Lane foi tão elogiado que ele conseguiu até mesmo improvisar enquanto dublava o longa. A famosa cena de Timão dançando hula para distrair as hienas foi uma brincadeira de Nathan durante as gravações. Outra parte essencial na dublagem do filme foram os rugidos dos leões. E se vocês pensam que o que ouvimos são rugidos reais, bem, estão enganados. Todos os sons dos leões foram gravados pelo ator Frank Welker. Simplesmente inacreditável. O Rei Leão deixou um importantíssimo legado, tanto na história da Disney quanto na história do cinema. Mesmo após 20 anos de seu lançamento, o filme continua encantando gerações. Tanto sucesso gerou ainda duas continuações para home video. O Rei Leão 2, O Reino de Simba, que conta a história de Kiara, sucessora do trono das Terras do Reino, e o Rei Leão 3, Hakuna Matata, que nos mostra as origens da dupla Timão e Pumba.
Além das produções para home video, estreou em 1997 na Broadway um musical inspirado no longa. O espetáculo já viajou para vários países, incluindo o Brasil, e encontra-se em cartaz até hoje. Já para a televisão, tivemos a série animada Timão e Pumba e a mais recente, A Guarda do Leão, que conta a história de Kion, o irmão mais novo de Kiara. Tem uma dúzia de cocos tão bonitinhos. Bom, camundongos, nosso vídeo termina aqui. Não! Pera, como eu pude me esquecer? Há pouco tempo, o diretor americano Jon Favreau anunciou O Rei Leão como o mais novo live action a ser produzido pela Disney. Jon dirigiu o bem-sucedido Mowgli, o Menino Lobo, e já começou a desenvolver a nova adaptação da história de Simba para as telonas. Ufa, agora sim posso me despedir. Contem aí nos comentários o que vocês acham de O Rei Leão e falem o que vocês esperam desse novo live action. E se vocês seguem a filosofia Hakuna Matata e não querem problema, inscrevam-se no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até mais!